Meus irmãos, para nós entendermos, queridos, o que está acontecendo no mundo e no Brasil, nesses últimos 15 anos, a partir da década de 90, é preciso entendermos o contexto histórico e o contexto profético da palavra de Deus. Nesta geração, nós temos visto coisas, irmãos. Quem diria que o nosso mundo ia passar por tantas transformações? Eu que converti quando tinha 10 anos de idade, em 1980, nós vivíamos uma realidade totalmente diferente da realidade de hoje. De lá para cá nós vimos, irmãos, a queda do Muro de Berlim. De lá para cá nós vimos o advento da internet, da globalização. Nós vimos a decodificação do DNA do ser humano, o projeto Genoma, do qual o Brasil participou também. Muitas coisas aconteceram. Nós vimos a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Nós vimos as tsunamis lá na Ásia, que mataram cerca de 200 mil pessoas. E aqui no Brasil, irmãos, nesses últimos 15 anos, tem acontecido algo tremendo. Um despertamento das igrejas, da igreja evangélica, que tem impactado o mundo, e que tem preocupado até o próprio Vaticano. Tem sido notícia no mundo todo o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas para nós entendermos, irmãos, o que está acontecendo hoje aqui no nosso país, nós precisamos contextualizar com a palavra de Deus. E eu atribuo o grande crescimento da igreja, o que está acontecendo no nosso país, a dois fatores preponderantes. Primeiro, lá em Joel 2, a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E hoje, se você analisar no nosso país, irmãos, de norte a sul, de leste a oeste, o Espírito Santo está sendo derramado, a unção de Deus está fluindo, existem grandes avivamentos no meio da igreja, a igreja pentecostal está crescendo, conquistando este país. E o segundo aspecto importante, o próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus 24:14, ele fala assim, que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, nos últimos dias. E o que está acontecendo no Brasil, irmãos, é que o evangelho está sendo pregado em todos os setores da sociedade brasileira, em todas as camadas da sociedade, o evangelho está penetrando. Mas houve uma transição, alguma coisa aconteceu nesses últimos anos, porque se nós analisarmos a história da igreja, a partir do século 20, você vai notar que no final do século 20, a partir da década de 90, muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque a igreja passou a tomar consciência da sua responsabilidade. Nós começamos a entender, irmãos, e o Espírito Santo começou a revelar para a igreja algumas coisas que até então ainda nós não entendíamos. Quando nós lemos na palavra de Deus, irmãos, o Senhor Jesus falando na sua palavra, lá em Mateus 5, 13 e 14, ele diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Entretanto, durante muito tempo, nós interpretávamos este texto, mais ou menos assim, vós sois o sal da igreja, vós sois a luz da igreja. E nós ficávamos muitas vezes enclausurados em 4 paredes e não saímos da igreja para sermos luz lá no mundo. Nós não saímos da igreja para ser sal lá no mundo. Muitas vezes nós ficávamos dentro da igreja, aguardando somente ali, esperando a volta do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu nessas últimas décadas, irmãos, foi que a igreja saiu das 4 paredes. A igreja começou a palmilhar esta terra, e conforme nós íamos colocando a planta dos nossos pés em diversos setores da sociedade, o Senhor Deus ia entregando esses setores para a igreja ia conquistando espaço, a igreja ia expulsando os demônios, e lá se instalavam os servos de Deus. O que aconteceu no Brasil, irmãos, a maior revolução da história deste país, não é a revolução da esquerda, nem do comunismo, nem do socialismo, nem da direita.
maior revolução não é uma revolução social. A maior revolução que está acontecendo neste país é uma revolução interna do ser humano. É o ser humano que está tendo um encontro com Deus, conhecendo o Senhor Jesus e deixando os vícios, deixando as drogas, deixando o pecado, nascendo de novo, sendo nova criatura. A maior revolução que está acontecendo neste país é a revolução da pregação do Evangelho do Senhor Jesus, é a revolução da igreja, é o povo de Deus que está ocupando espaço. Pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. E meus irmãos, se você observar isso está acontecendo em todos os setores. Se você observar, a palavra de Deus sempre nos orientou a conquistar. Lá em Mateus 5,16 diz assim, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa luz, queridos, não pode resplandecer só na igreja. A nossa luz tem que resplandecer lá no mundo, diante dos homens. É lá fora que nós temos que dar testemunho. E se você analisar, olha o que aconteceu no nosso país. Por que a igreja está ocupando espaço? Por que nós estamos conquistando este país para o Senhor Jesus? Eu vou citar alguns exemplos para você do que aconteceu, dessas transformações que aconteceram no país. Olha o que aconteceu. Nós cometemos, irmãos, no início nós cometemos algumas falhas de interpretação. Olha o que aconteceu. Quando em 1950, Assis Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil, o que a maioria dos crentes, dos evangélicos falou? Nós dizíamos assim, a televisão é a caixa do diabo. Quem lembra disso? É o que a maioria dos crentes dizia à época. E sabe o que aconteceu, irmãos? O diabo ficou muito feliz, porque a televisão apareceu como um meio de comunicação e nós a desprezamos, nós não quisemos utilizá-la. O diabo então se apoderou. Vocês não querem? Então eu quero. O diabo se apoderou da televisão e colocou tudo que não presta na televisão. Colocou prostituição, colocou apologia às drogas, colocou violência, desagregação da família. E é na televisão, na mídia, que se cria conceitos nesse país até hoje. E nós no início dizíamos, a televisão é do diabo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Nos últimos anos, nós começamos a ampliar a nossa visão. E hoje, queridos, nós entendemos que a televisão é um tremendo meio de comunicação para ganhar almas. Se você ligar sua televisão hoje aqui em Belo Horizonte, você vai ver muitos canais pastores estão lá pregando a palavra do Evangelho. Em muitos canais os pastores estão lá testemunhando, as pessoas estão contando que Jesus faz, o que Jesus fez. Hoje a televisão está sendo ocupada pela igreja, está repleto de pastores, de homens e mulheres de Deus que estão pregando a palavra. E através da televisão milhares, milhões de pessoas estão se convertendo, porque nós estamos sendo luz. Lá na mídia, lá na televisão, artistas estão se convertendo, repórteres estão se convertendo, donos de emissoras estão se convertendo, porque a igreja saiu das quatro paredes, e nós chegamos lá na mídia, estamos ocupando o nosso espaço, e vamos ocupar muito mais ainda, irmãos. Muitas igrejas já têm o seu próprio canal de televisão. E olha, se as coisas continuarem assim, queridos, muito em breve a igreja do Evangelho Quadrangular também vai ter o seu canal de televisão para pregar a palavra de Deus para este país. Se você analisar, irmãos, nos esportes, quando eu fui para a igreja, o pessoal dizia assim, a bola é a cabeça do diabo. Era assim naquela época, que a maioria das igrejas evangélicas via a situação. Mas se é a cabeça do diabo, daí que tinha que chutar, né? Daí que tinha que chutar mesmo. E nós tínhamos um perfil, irmãos. Qual era o perfil do jogador de futebol brasileiro? Boêmio, mulherengo, muitas vezes com condutas duvidosas. Aí sabe o que aconteceu? De repente a igreja saiu das quatro paredes e começou a pregar o Evangelho para os atletas. Hoje nós temos os atletas de Cristo. Hoje nós temos lá pastores da própria seleção brasileira.
E se você assistiu a Copa de 94, você deve lembrar que na final, de um lado estava lá o pastor Tafarel, e do outro lado estava lá o budista Roberto Baggio. Mas até no futebol nós ganhamos do diabo, irmão, porque na hora de chutar ele jogou a bola para cima e o Brasil foi campeão. Amém, Jesus? E eu lembro que na época, em 94, todos os adivinhos, todos os feiticeiros, macumbeiros diziam assim: o Brasil não vai ganhar a Copa. Está escrito nos astros. Todos eles erraram e o diabo foi envergonhado. Mas nós ampliamos a nossa visão, irmãos. Hoje nós temos pastores na seleção brasileira. Se você analisar, querido, na área da educação, antigamente nós dizíamos assim, olha, a letra mata. Estudar não é para nós. Antigamente a gente falava isso. Nós não tínhamos a consciência de que a palavra de Deus mesmo diz, Davi fala assim no Salmo 119, 99, sou mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua palavra, Senhor. Daniel 1:20 diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego eram mais inteligentes do que os outros sábios da Babilônia, porque eles serviam a Deus. E hoje, irmãos, as nossas igrejas estão se enchendo de médicos, engenheiros, dentistas, advogados, e olha, não é tanto gente que veio de fora não, são os nossos filhos que estão estudando e ocupando espaço, e estão pregando para os médicos, para os dentistas, para os engenheiros, para os advogados. É uma nova geração que está chegando, que está ocupando espaço. Quando eu concluí a faculdade, no final dos anos 80, todos os meus professores eram ateus, porque a igreja não ia lá. Hoje, meus queridos, muitas das universidades têm professores e até reitores evangélicos lavados no sangue do Cordeiro, porque a igreja está ocupando espaço, porque a igreja está tomando posse. Se você analisar na área das finanças, antigamente, quando se falava de ser crente, o pessoal lá na minha terra dizia assim, ó, é crente, é pobre, feio e mora longe. Na minha terra era assim. Eu não sei como é que era aqui em Minas, mas na minha terra era assim. Muitas vezes, irmãos, eu ia à igreja e o pastor, ele pedia desculpas para falar de dinheiro na igreja. Falar de dinheiro na igreja, isso não pode, isso é do diabo, isso não pode. E a igreja vivia muitas vezes situações de miséria. Até que um dia, irmãos, nós chegamos ao conhecimento da palavra e conhecemos Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que prospera. E sabe o que aconteceu, irmãos? As nossas igrejas começaram a prosperar, os membros da nossa igreja começaram a prosperar. E eu não sei quanto a você, querido, mas quando eu fui para a igreja, eu era tão miserável que não tinha o que comer. Mas o pastor começou a ensinar, o pastor começou a pregar sobre dízimo, sobre oferta, e nós começamos a prosperar. E hoje eu vejo na igreja muitas pessoas, eles chegam na igreja andando a pé, daqui a pouco ele, sendo fiel com Deus, Deus prospera, daqui a pouco ele compra uma bicicleta, daqui a pouco ele compra um Fusca, aí põe um adesivo assim, é FUC, mas é meu, é FUC, mas está pago. Daqui a pouco ele compra uma Brasília. Outro dia eu vi uma Brasília, estava escrito assim, o adesivo está escrito assim, o Lula não sabe dirigir Brasília, mas eu sei. Daqui a pouco, irmãos, ele compra um Fiat Uno. Daqui a pouco ele sai do aluguel, ele prospera. Porque nós estamos conhecendo Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que prospera o seu povo. Aleluia! Você está entendendo o que aconteceu no Brasil, irmãos? Hoje nós temos pessoas dentro da igreja que Deus está prosperando, e eles financiam missões, eles constroem igrejas, eles não têm vergonha de dar 50% do que ganha para a obra, porque nós estamos pregando que o nosso Deus é um Deus de provisão. Então o que aconteceu no Brasil? Na música, irmãos, olha, guitarra elétrica na igreja, bateria, isso é do diabo. Eu sou dessa época, era só aquele órgão de tubos assim, e aí ficava a pessoa pedalando assim. Até que um dia nós descobrimos, irmãos,
que o ministério de louvor não ficou vazio não, mas Deus colocou a igreja para louvar. E aí nós começamos a criar bandas, começamos a criar grupos evangélicos, e hoje eu digo para você, a música gospel, as bandas evangélicas são muito melhores do que as bandas seculares. Hoje a música é um tremendo instrumento para se ganhar almas para o Senhor Jesus. Hoje você nem precisa mais pregar muito na igreja, para as pessoas não ouvirem música mundana, porque eles já estão comprando CDs, tem para todo gosto, tem rock, tem hip hop, tem tudo que é gosto para a moçada tem, porque a música evangélica é um tremendo fator de crescimento do reino de Deus. Nós estamos ocupando espaço. Se você analisar, querido, na atuação social, muitas vezes nós dizíamos assim: vamos dar somente a comida espiritual. Aí sabe o que aconteceu? As ONGs, as casas de recuperação, era tudo dos espíritas e dos católicos. Mas hoje a igreja está despertando para a realidade, irmãos. Os nossos irmãos estão ouvindo o evangelho e eles estão pregando. Hoje nós temos irmãos dirigindo associação de moradores, associação de pais e alunos, entidades assistenciais, escolas, hospitais, asilos. Hoje nós estamos ocupando espaço na área social. Você está entendendo por que esse país está se rendendo ao Senhor Jesus? Porque nós estamos saindo das quatro paredes e estamos indo lá no território do inimigo ganhar almas para o Senhor Jesus, testemunhar do poder de Deus. Aí nós chegamos na política. Ah, mas política é do diabo. Era o que se dizia. Com algumas exceções. Alguns pastores visionários, como o pastor Mário de Oliveira, que desde cedo entendeu isso, mas a maioria do pessoal dizia assim: não, política é do diabo. Aí sabe o que acontecia? Como o voto é obrigatório no Brasil, nós tínhamos que votar, e votávamos em pessoas que iam lá para o poder e não tinham compromisso nenhum com a igreja, compromisso nenhum conosco, e criaram maneiras de nos perseguir. E você vê a igreja, nesses últimos anos, aí a revolução que está acontecendo, mas as perseguições que existem na política. Antigamente, os pastores eram presos. Hoje, a perseguição é mais sutil, é através de leis contrárias à palavra de Deus. Porque nós, muitas vezes, dizíamos, a política é do diabo, e o diabo botou tudo que não presta lá. Se você analisar, irmãos, o nosso Brasil, 500 anos, o maior país idólatra do mundo, o maior país espírita do mundo. Nem na França Allan Kardec tem voz, mas aqui tem. Lá no Japão, Masaharu Taniguchi é mais um, mas aqui no Brasil a Seixinoe é forte. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós nos alienávamos de todo esse processo, mas hoje a igreja está ocupando espaço, hoje a igreja está entrando em todos os setores, nós estamos entendendo a palavra de Deus. E se nós rebuscarmos na palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia sempre nos orientou a termos cuidado quando elegermos alguém, a colocarmos para governar sobre nós pessoas segundo a vontade de Deus. E o que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Falando especificamente sobre cidadania, sobre política. Olha, se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 29:2, diz assim: quando os justos governam, o povo prospera. Mas quando os ímpios governam, o povo sofre. Se nós colocarmos para governar sobre nós os justos, quem são os justos? Aqueles que são honestos, corretos, aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que servem a Deus, aqueles que têm uma conduta cristã. Aí o povo vai prosperar, mas se colocarmos o ímpio, tudo que não presta vai prosperar. Aí você olha na palavra de Deus, Deuteronômio 17:15. É claríssima a orientação na palavra. Deus está falando para o seu povo: olha, quando vocês forem eleger alguém, quando vocês forem colocar alguém e dar legalidade para esta pessoa governar sobre vocês, como é que vocês devem fazer? E a palavra diz, Deuteronômio 17:15, colocarás certamente sobre ti como governante aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos porás governante sobre ti. Dentre os teus irmãos, daqueles que professam a mesma fé.
E diz mais: não poderás colocar homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Como é que nós vamos colocar para governar sobre nós homem estranho, alguém que não professa a nossa fé? A palavra de Deus está dando orientação claríssima, meus irmãos. Mas durante muito tempo nós não observamos isso. E sabe o que acontecia? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 8,18. Sabe o que acontecia? Nós votávamos naqueles que não tinham compromisso com o reino de Deus. Escolhíamos errado. E diz assim, 1 Samuel 8,18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Aí você analisa o nosso país, quase 50 milhões de pessoas na pobreza. Eu pergunto para você, quando José governava o Egito, havia 50 milhões de famintos? Sim ou não? Sim ou não? Muitas vezes, irmãos, nós impedimos o mover de Deus, quando colocamos para governar sobre nós pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Quando nós escolhemos errado, o povo clama, e aqui está dizendo, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porque aquele que está no poder, ele dá legalidade, ou para Deus, ou para os demônios agirem sobre a nação, sobre o estado, sobre a cidade. Então a palavra de Deus nos coloca aqui sobre a eleição de Saul. Quando a cabeça vai mal, o corpo padece. Então na palavra de Deus nós vemos a orientação em Deuteronômio 28:36. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Quando nós escolhemos errado, diz assim, ó: o Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiver exposto sobre ti, a uma terra que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali serás escravizado a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. O que é isso? A idolatria. E diz mais, Oséias 8:4, eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu, o Senhor, não o soube, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Muitas vezes os principados e as potestades se instalam no país, através do governo, através do poder. E o Senhor Jesus, irmãos, na sua palavra, ele diz, olha, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Assim é conosco, e assim é com a nação, assim é com o Estado, assim é com a cidade, se o governante não abre a porta para o Senhor Jesus. Se ele abre a porta para os demônios, cresce tudo que não presta. Se você analisar na palavra de Deus, quando o ímpio governa, ele dá legalidade para os demônios agirem na cidade, porque ele compactua com a corrupção moral, ética, com a bebedice, com o adultério. Muitos são satanistas, irmãos, ateus, idólatras, macumbeiros, feiticeiros, e estão lá em autoridade delegada pelo povo. Você quer derrubar principados e potestades? Quem já fez batalha de oração aí para derrubar principados e potestades? Eu quero dizer a você, uma das maneiras de derrubar principados e potestades é tirar o ímpio do governo e pôr o servo de Deus no governo. Muitos dos poderes do mal, eles se estabelecem nos palácios do poder público, quando elegemos sobre nós pessoas que dão legalidade ao satanismo, à idolatria, à prostituição, à incredulidade, à bebedice e coisas perniciosas. Aí sabe o que acontece? Aí vem a perseguição sobre a igreja. Porque num estatuto da cidade se coloca um tal de estudo de impacto de vizinhança. Há algum tempo atrás, lá em Florianópolis, nós fomos abrir uma igreja. Aí o pessoal falou assim, olha, você tem que falar com os confrontantes, os vizinhos das laterais, da frente, dos fundos, e tem que pedir autorização deles para abrir a igreja. Estudo de impacto de vizinhança. Aí você imagina 3 vizinhos que são contra a igreja evangélica. Você acha que eles vão autorizar? E por que essa lei passou no Brasil, queridos? Porque nós estávamos alienados. Tínhamos poucos representantes.
poucas pessoas que começaram a ter essa visão, mas hoje a igreja está despertando para esta realidade. Por que numa lei ambiental se limita o som das igrejas a 60, 65 decibéis? Por quê? Para tirar o microfone do pregador, para tirar o louvor da igreja. Então é tempo de nos conscientizarmos, irmãos, que se nós não tivermos quem nos represente lá, o inimigo vai usar outros para fazer leis contra a igreja. Se você analisar, está tramitando no Congresso Nacional casamento de pessoas do mesmo sexo. Sabe por que não passou ainda? Porque nas últimas 2 legislaturas nós começamos a nos conscientizar e colocar lá homens e mulheres de Deus para nos representar, senão já tinha passado. E se nós não nos mobilizarmos, queridos, isso passa. Então nós precisamos ter pessoas lá para defender a família. Se você analisar, eles já colocaram várias vezes lá leis para tentar tributar as igrejas. O que é isso? É pagar imposto, 27,5% sobre os dízimos e ofertas que você dá para a igreja, para ir para o governo. Isso não passou porque nós começamos a nos mobilizar nos últimos anos, senão já teria passado. Vira e mexe, eles estão fazendo leis contrárias às igrejas. Se nós colocarmos o ímpio para governar sobre nós, sabe o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai criar leis lá para legalizar a profissão de prostituta. Ele vai criar leis lá para legalizar o uso das drogas. Ele vai criar leis lá para legalizar o aborto, a pena de morte. E aí o que acontece no nosso país, irmãos? Você veja quantas coisas estão aí. E nós hoje lá fora somos conhecidos por quê? Carnaval. Mas esquece de falar da promiscuidade, das mães solteiras, da pornografia que tem no carnaval. Cachaça. 80% dos casos de violência contra a mulher é por causa da bebida alcoólica. Então, se tiver lá pessoas que não têm compromisso com Deus, tudo que não presta vai crescer nesse país. E a igreja vai ser sufocada. Por isso, nós precisamos eleger pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Vira e mexe, eles estão tentando fazer leis até para proibir a gente de lançar candidato. Como coisa que nós não somos parte desse país. Como coisa que nós não temos direito, então, de ter a nossa representação. O que é uma democracia representativa? Quer dizer que eu vou eleger aquele que representa a minha maneira de pensar, a minha filosofia de vida. Isso é uma democracia representativa. E se a igreja evangélica tem 20% da população, é natural que nós tenhamos que ter 20% do Congresso Nacional. Sabe quanto dá isso? Nós temos que ter, então, no mínimo 100 deputados federais evangélicos. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós estávamos com 48, estamos com 63, e em nome do Senhor Jesus, logo, logo nós vamos chegar no 100, porque a igreja está se conscientizando, a igreja está dizendo não ao diabo. Aleluia! Mas por vezes eles até cogitam isso, de proibir que a gente seja candidato. E por que tanta perseguição contra a igreja, irmãos? Será que nós somos donos de alambique, donos de casas de prostituição, de pontos de droga? Não. Que mal nós fazemos à sociedade? O mal que nós fazemos é recuperar o drogado, é recuperar a prostituta e devolvê-la para a sociedade lavada no sangue do Cordeiro. A igreja não faz mal nenhum, mas nós temos um adversário, o diabo. Você está entendendo, irmãos, o tamanho da responsabilidade que nós temos quando nós pegamos o nosso título e vamos votar? Como é que se elegia os reis antigamente? Deus falava ao coração do profeta, o profeta pegava o óleo e ia lá ungir o rei, o governante. Hoje, querido, Deus fala ao seu coração. E no dia da eleição, você é que elege aquele que vai governar sobre a sua nação, sobre o seu país. Qual é o país que você quer para os teus filhos? Ele vai ser erguido pelos políticos que você colocar lá. Nós temos essa responsabilidade, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 12, 14. Ah, mas é só eu tenho que servir a Deus. Eu não tenho que ter tanto critério para votar. 1 Samuel 12, 14. A palavra de Deus diz assim: se temerdes ao Senhor
e o servirdes, e obedecerdes a sua voz, e não vos rebelardes contra a palavra do Senhor, tanto vós, quanto o rei que governa sobre vós, então estareis sobre a proteção do Senhor vosso Deus. É só o povo que tem que servir a Deus? O governante também. Quem é que põe o governante lá? Somos nós, queridos. A igreja não quer privilégios, irmãos. Nós queremos respeito, dignidade, justiça, igualdade de oportunidades. Não queremos privilégios. E todo o mal e a perseguição que tentaram fazer contra nós devolvemos em amor para essa nação, em compromisso. Nós queremos dizer que amamos esse Brasil, que amamos este país, irmãos. E Deus, como levantou José no Egito, Daniel, Deus pode levantar no meio da igreja homens de Deus competentes para resolver esses problemas sociais desse país. A igreja tem compromisso com isso, mas nós não podemos ser analfabetos políticos, queridos. Não podemos estar alienados. E eu quero até citar para você aqui Bertold Brecht, filósofo alemão. Ele diz assim que o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele diz assim, olha, o analfabeto político, ele não ouve, nem fala e nem participa de acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão tolo que ele se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante, a miséria, a pobreza e o pior dos bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e desonesto. O mal cresce, irmãos, e se prolifera, não é tanto pela ação dos ímpios, não, é muito mais pela omissão dos justos. Está na hora de participar, irmãos. Não adianta ficar sentado, olhando, apontando o dedo. Vamos colocar pessoas do nosso meio, e o Senhor Deus vai capacitar, para fazer a diferença nesse país. Quando o corpo do Senhor Jesus estava na cruz, Maria não teve poder para tirar de lá. Nem Pedro, nem Tiago, nem João. Foi um senador que Deus usou. Muitas vezes os políticos ímpios querem deixar o corpo de Cristo, que é a igreja, na cruz, jogar na vala comum. Por isso nós precisamos ter homens de Deus na política, para impedir que isso aconteça. E a palavra de Deus é muito clara. Provérbios 28, 12 repete: quando os justos triunfam, o povo se alegra, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Provérbios 28, 28 diz: quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles descem, os justos se multiplicam. No Salmo 12, 8 diz também assim: os ímpios circulam por toda parte, quando os vis são exaltados entre os homens. Meus irmãos, lá em Deuteronômio 28, 13, diz assim que o Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda, e estaremos por cima e não por baixo, quando obedecermos os mandamentos do Senhor Deus. E isso é em todas as áreas, em todo lugar que nós colocarmos a planta do nosso pé. Nós não podemos estar indiferentes a tudo que está acontecendo nesse país. Nós precisamos orar, agir e colocar homens de Deus lá, porque Deus vai dar a resposta, Deus vai dar saída. A hora é de decisão. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 11, 26: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando nós obedecemos a palavra de Deus, porém se não obedecermos, a maldição. Isso vale também para a cidadania. A decisão é nossa, queridos, está nas nossas mãos, e as pessoas que nós vamos colocar lá, são homens de Deus, retos, íntegros, que fazem política de mãos e caras limpas. Uma das maiores alegrias que eu tive na política, irmãos, há uns meses atrás, eu estava numa reunião da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, em torno de 60 parlamentares evangélicos, e quando eles estavam falando ali, muitos estavam orando em línguas, outros estavam glorificando a Deus, e eu pedi a palavra e disse para aqueles homens de Deus que estão lá no Congresso, e todos os que estavam ali, eu disse: olha, irmãos,
a igreja tem motivo para acreditar em vocês, porque toda essa corrupção que houve aí, nenhum de vocês está envolvido, nenhum de vocês está envolvido. E os pastores começaram a chorar, aqueles políticos começaram a dizer: olha, pastor Jair, é por isso que nós estamos aqui, para ser exemplo, para ser luz. E nós que votamos, irmãos, olha o nosso compromisso. Qual é a cultura do brasileiro? Época de eleição é época de ganhar um troquinho. Cultura do brasileiro, época de eleição é época de faturar um dinheirinho. Aí está nascendo a corrupção. Não venda seu voto, irmão. O seu voto é consagrado como é consagrada a sua vida. O seu voto tem responsabilidade de colocarmos lá homens e mulheres de Deus. E a Bíblia está cheio de exemplos de homens e mulheres de Deus usados na cidadania. Se você analisar, querido, você que estuda a Bíblia, houve um dia em que uma nação inteira se rendeu ao Senhor Jesus. E não foi pela ação de um pastor, não foi pela ação de um pregador, não foi pela ação de um profeta, foi pela ação de um político, chamado Daniel. Eles quiseram fazer leis para impedir Daniel de orar. Mas Deus deu livramento a Daniel. E quando ele saiu da fornalha, a Bíblia diz que o rei fez um decreto. Daniel 6, 26 e 27, ele diz assim: de minha parte é feito um decreto, que em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele salva, Ele liberta, Ele faz maravilhas e sinais nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Por decreto, a nação toda se rendeu ao Senhor Deus, porque um político estava lá, um homem de Deus. Você quer ver a sua família abençoada? Você quer ver o futuro dos teus filhos? Olha o que diz aqui, Salmo 144, 12. Diz assim: para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. A bênção para a família, a bênção da prosperidade, a bênção da segurança. Sabe quando isso tudo acontece? Sabe quando isso tudo acontece? Versículo 15: bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus for o Senhor deste país, você vai ver o que vai acontecer. E hoje nós estamos nos mobilizando, queridos, para eleger vereadores, deputados estaduais, federais, mas vai chegar o dia, que se o Senhor Jesus não voltar logo, em que nós vamos nos mobilizar para eleger senadores, governadores, e que se Jesus não voltar logo, querido, vai chegar o dia em que nós vamos eleger um presidente da república, lavado no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Salmo 33, 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e cujo povo Ele escolheu para a sua herança. É tempo de unidade, irmãos. Nós não podemos falar duas linguagens. A palavra de Deus diz, aqui em Jeremias 32, 39, e lhes darei um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e bem dos seus filhos. E diz mais, Gênesis 11, 6, quando o povo é um e fala uma linguagem só, não há um limite para o que eles possam fazer. Nós precisamos nos unir, irmãos, falar uma linguagem só, e não é só a nossa igreja que está nessa visão, não. Todas as igrejas evangélicas pentecostais estão se mobilizando, porque está chegando a hora de nós ganharmos esse país para o Senhor Jesus. Se nós nos unirmos, o Brasil hoje é o segundo país do mundo no envio de missionários para o exterior, porque Deus está movendo neste país, porque há liberdade aqui. Nós precisamos consolidar e ampliar essas conquistas, irmãos. Nós somos conhecidos aqui no Brasil pela Amazônia, que é um celeiro de águas, mas o Brasil também é um celeiro da água da vida, que é o Senhor Jesus.
Nós estamos sendo conhecidos porque é um celeiro agrícola que mata a fome física, mas também aqui está sendo um celeiro espiritual que mata a fome espiritual deste povo, deste mundo. Está nas nossas mãos, queridos. Nós estamos na palavra de Deus. Se você analisar em 1947, por que eu digo que o Brasil está no contexto da palavra de Deus? 1947, quando acabou a Segunda Guerra Mundial em 45, em 47 criou-se a ONU, Organização das Nações Unidas. Primeiro projeto em pauta, criar um espaço para os judeus. Quem foi escolhido para presidir a Assembleia Geral da ONU com o tema de criar o Estado de Israel? O escolhido foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um gauchinho aqui do Rio Grande do Sul. E muitas vezes ele colocava na pauta e não tinha maioria. O Estado de Israel não ia ser criado. Ele retirava de pauta. Aí ele conversava com um, articulava com outro. Olha o mover de Deus, olha quem Deus usou para criar o Estado de Israel, que está na palavra de Deus. Ele articulava com outro. Até que por fim Oswaldo Aranha presidiu a sessão histórica e foi criado o Estado de Israel. O Brasil entrou no contexto profético da palavra de Deus. Deus tem um plano com esse país, irmãos. Deus tem um plano com esta geração. Está nas nossas mãos ocuparmos espaço em todos os setores da sociedade, inclusive na política, na cidadania. No Salmo 24:6 diz assim que esta é a geração daqueles que buscam a face de Deus. O Brasil está buscando ao Senhor hoje, o avivamento está aqui e nós estamos ocupando espaço. O IBGE tem dito que se nós continuarmos crescendo assim, em menos de 10 anos, a maioria deste país vai estar convertida aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! A maioria deste país, irmãos, aquilo que muitos oraram e choraram nas prisões, e clamaram e pediram, esta geração vai ver, que é este país se convertendo. Mas se nós ocuparmos espaço, e lá em Provérbios diz assim, como fonte poluída, como manancial corrupto, assim é o justo que dá lugar ao ímpio. Chega de dar lugar ao ímpio, irmão, vamos ocupar o nosso espaço. É o espaço da igreja em todos os setores. Deus está entregando em nossas mãos. Ele pode fazer de novo. Ele pode realizar grandes maravilhas, se nós nos colocarmos na presença dEle. E eu lembro que, lá no passado, John Wesley, um homem que foi usado para fazer um grande avivamento na Europa. Eu lembro que certa feita, lá nos Estados Unidos, uma professora pegou as crianças, 5, 6, 7 anos de idade, e levou elas numa excursão para conhecer a casa de John Wesley. E quando eles chegaram na casa dele, lá no quarto de John Wesley, casa de madeira, havia 2 buracos pertinho da cama dele. Aqueles buracos estavam feitos ali pelos joelhos de John Wesley, porque aquele homem orava, buscava a Deus, de tal maneira que a madeira da casa se gastou, e ficou o buraco ali. E quando as crianças estavam olhando a casa, aí saíram, voltaram para o ônibus, mas uma criança faltou. E a professora voltou lá para casa, procurar aquela criança. E qual não foi a sua surpresa quando ela chegou lá? Havia uma criança de 6 anos de idade, com os seus joelhinhos lá naquele mesmo lugar onde John Wesley orava. Ele pôs os 2 joelhinhos lá, e a professora chegou e ficou contemplando aquela cena, e aquela criança estava dizendo assim: Deus, faz de novo. Deus, levanta outro para impactar. Oh Deus, levanta outro para impactar não só a igreja, mas a sociedade toda. Deus, levanta, faz de novo. E aquela criança em lágrimas ali dizia: Deus, se não tiver um outro, pode ser eu mesmo. 6 aninhos de idade. E a professora então disse assim: Billy Graham, sai daí, filho, vamos pegar o ônibus, vamos embora, está na hora. Irmão, Deus pode levantar aqui no nosso meio
Homens e mulheres de Deus para impactar esse país, na pregação do Evangelho e também no meio da sociedade. Deus pode levantar homens para resolver o problema desse país. Esse país não pode ser um país de miseráveis, irmãos. Não pode ser um país de miseráveis. O nosso amor pelas almas tem que se estender também pelos carentes. Nós precisamos fazer alguma coisa. Deus pode levantar aqui outro José, outro Daniel. Deus pode levantar homens aqui com sabedoria. A igreja pode ocupar o seu espaço. E esse país pode ser uma nação abençoada. Está nas nossas mãos, queridos. Está nas nossas mãos. O Brasil está por ver ainda o que essa igreja vai fazer nesse país. Você acha que já foi feito muito? Pois eu digo para você, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está para chegar. Está nas nossas mãos, amados. São muitos desafios. E olha, Deus tem colocado um desafio tão grande nessa igreja do Evangelho Quadrangular, na área da administração e finanças, que às vezes eu fico perguntando, será que Deus não está preparando a gente para administrar outras coisas aí também? Porque quem administra uma igreja, daqui a pouco administra uma cidade, administra um estado e pode administrar um país. Está na nossa mão, querido. É essa igreja que eu acredito. Uma igreja que participa. Uma igreja que dá cara para bater. Uma igreja que ora, que busca, que sai das quatro paredes. E que não tem vergonha de pregar o evangelho em qualquer lugar. Está nas nossas mãos. Você ama esse país? Você ama essa nação, querido? Você que tem capacidade de chorar pelas almas. O Espírito Santo pode mover no seu coração, para você chorar também pelos famintos desse país. Nós precisamos fazer alguma coisa, queridos. Está na hora da igreja ocupar o seu espaço, consolidar o que já tem e ampliar, mas não de maneira tímida, de maneira ousada, ocupando espaço. O desafio é enorme. Quando Josué entrou na terra prometida, 33 reis caíram. Foram destronados, a igreja está chegando, e os demônios vão cair, os principados vão cair, em todos os setores, e em todas as áreas deste país, porque a igreja está chegando, o desafio é grande, mas o Senhor Deus vai nos capacitar, está nas nossas mãos. E agora o que nós devemos fazer, pastor? Agir e orar. Para encerrar, 1 Timóteo 2, 1-4 diz assim: exorto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, especialmente pelos governantes e todos os que estão em posição de autoridade, para que tenhamos uma vida calma e tranquila, em piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você quer ver esse país aos pés do Senhor Jesus? Antes de tudo, vamos orar. Fica em pé no seu lugar. Paulo está dizendo aqui, antes de tudo, vamos orar. Antes de tudo, vamos orar. E pastor, pastora que está aqui, quando você começar a fazer esse trabalho de cidadania, não faça sem cobertura espiritual, porque os demônios não querem. Não faça sem cobertura espiritual, porque quando você está trabalhando na cidadania, você está conquistando para o reino de Deus. Vai levantar lutas, vai levantar oposições, mas o Senhor Jesus nos dá vitória.